2 anos se passaram e ainda dói como se fosse hoje, a dor da rejeição. A dor de ser rejeitada por uma filha que eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo, mas aconteceu. Ela só tinha 11 anos, ela era minha companheirinha, mas de uma hora para outra, ela decidiu me deixar. Foi viver com a família do pai dela. Meu coração ficou despedaçado e eu perdi o meu chão. Parece que as coisas ruins só acontecem quando a pessoa tá doente, e eu tava doente. Eu me vi sem esperança, sem apoio, sem ninguém. Pai de meus filhos, meu marido, ficava dizendo que não ia acontecer nada, que eu ficasse tranquila, que eu me acalmasse. Falava que eu não deveria me preocupar, mas era tanta dor, tanta tristeza, que eu não sabia mais o que fazer. Me colocava pra chorar muito, né? Porque eu pedi tanto pra ele me ajudar. E ele, com medo de prejudicar a família dele, ficava dizendo que eu me acalmasse, que ia se resolver, que não precisava, eu ia até a delegacia, não precisava de nada. Mas mesmo assim eu fui até a delegacia. Fui no CREAS, onde o Conselho Tutelar me mandou ir. O pessoal lá disse que eu tinha que voltar lá de volta, eu fui. Foi muito, assim, muito cansativo, muito difícil, ir sozinha, né? E meu marido que ficava gritando, chamando pela nossa filha. Quando ela ia para casa do avô do lado, que demorava. A família do pai dos meus filhos, do meu marido, me culpava. Achava que eu a maltratava, mas ninguém via o que estava realmente acontecendo. Eu só queria minha filha perto de mim, só isso, mas parecia que todo mundo fazia questão de afastar a minha filha de mim. Teve um dia que eu reclamei, né? Minha filha tão nova, estava sendo mandada direto para ir na venda, ninguém não queria nem saber a hora. E eu falava que era perigoso, né, ela andar sozinha, e logo que ela tava o corpo ia mudando, né, uma mocinha ficando uma mocinha. Aí eu tinha medo de alguém fazer um mal a ela, mas ninguém me ouvia, ninguém me ouvia. Falei pra tia da minha filha pra não mandar a menina ir, a minha filha ir pra venda sozinha. Até mesmo porque eu nunca mandei, né? Eu nunca mandei ela ir na venda sozinha. Mas eu fui chamada de louca, exagerada, quando na verdade eu só queria proteger, cuidar da minha filha, para que nada viesse a acontecer. Foi aí que tudo desmoronou, né? A irmã do meu marido vivia pedindo favores, mas do jeito que eu estava, não tinha como fazer as coisas. Não conseguia fazer tudo o que ela queria e nem como antes. Então ela e todos me viraram as costas e começou a envenenar minha filha contra mim. Todos eles. Mas antes disso, meu fogão parou e eu passei a comprar, né, marmita pronta, sopa também, almoço. Aí a irmã do meu marido veio e ofereceu um fogão porque ela tinha ganhado outro. E depois teve a coragem de dizer que eu estava matando meus filhos de fome. Pode uma coisa dessa? Daí virei alvo de ódio, comecei a ouvir abusos como se eu fosse uma mãe ruim, mas só Deus e eu sei e sabia o que eu estava passando dentro daquela casa. Minha filha foi ficando mais distante, mas do nada ela veio dormir em casa com nós, né? Nós tudinho, né? Nós estava tão feliz, ela estava tão feliz, alegre, rindo, eu também. Nós todos estava muito feliz, rindo, né? Mas parece que o inimigo vê tudo mesmo e faz de tudo para voltar tudo para o 0 a 0. Aí já começou a prima já chamando. Mariana, sabe aquela agonia, né? Negócio chato, né? Aí começou a gritar chamando a menina, ela foi.
e não voltou mais. Não voltou. A personalidade de quando ela saiu, que ela voltou, não era mais a mesma. Ela estava totalmente diferente. Minha filha falou que ia para casa da prima dela. Aí eu disse que não, que ela ficasse em casa, estava tão boa ela em casa. Meu marido passou por cima do que eu falei e falou: vá, pode ir, vá. E eu dizendo que não, e ele: não, ela vai só hoje, viu? Só hoje, você não vai mais. Daí eu comecei a chorar muito, só chorava. E eu falava que ela não ia voltar mais, porque ele deixou ela ir, ela não ia voltar mais. Eu sabia, eu sentia, né? Minha filha simplesmente não voltou, preferiu viver, né, com a prima dela. Disse que não queria mais viver comigo, nem com nós, né? Comigo, nem com o pai dela, nem com os irmãos dela. Queria viver com a prima. Meu Deus, como eu chorei tanto. Me senti rejeitada, né, desprezada, como se o chão tivesse abrido um buraco e eu tivesse caído dentro dele e não tivesse ninguém em cima para me puxar de volta para cima. Minha filha não me quis mais, não quis, né? Não quis, eu não sei se pelo fato de eu sempre oferecer uma vida muito simples e ela queria ter um quarto só dela. Eu não tenho casa própria, e eu falei que eu ia alugar uma casa, só que eu não estava achando casa. Eu procurei muito uma casa que tivesse 2 quartos para poder colocar ela um quarto separada, ou até uma casa de 3 quartos mesmo, né? Só que não tinha, casa desocupada, e eu fiquei ali esperando. O que era para ser uma coisa tranquila virou um pesadelo. Quando eu vi que não tinha jeito, que minha filha não ia voltar, eu busquei por ajuda, fui até a delegacia. Fui primeiro no conselho tutelar, eles falaram para mim esperar, que eles iam conversar com ela para poder ela me devolver minha filha, para eles me devolver minha filha. Aí disseram que ia falar com ela, e o rapaz lá falou, o conselheiro tutelar disse que ia falar com a tia dela, com o pessoal lá, para poder eles me devolver minha filha, que eu não precisava me preocupar, que eu esperasse, que ia dar tudo certo, que a minha filha ia voltar. Aí me mandaram ir lá no dia seguinte, aí eu fui, a mesma conversa, mandando eu esperar. No outro dia, novamente a mesma coisa. Falei, já se passaram 3 dias e nada. Vocês falaram que ela ia me devolver, que iam falar com ela, com eles lá, para devolver minha filha. Aí eles me deram um papel, dizendo que minha filha, naquele mesmo dia, ia estar comigo. E mandaram eu levar esse papel lá no CRES para fazer acompanhamento familiar. Eu fui lá, o rapaz ficou muito assim nervoso, porque ele falou: onde tá a menina? Eu disse: tá com a tia dela, com o pessoal do pai dela. Aí eles falaram assim: pra ela já está com você, volte lá no conselho tutelar e diga a eles que primeiro devolva logo a sua filha, que dê um jeito de devolver sua filha para poder a gente atuar na área de acompanhamento. Eu, tá certo. E eles falaram que estava muito estranho esse negócio aí dele me dar um papel e não entregar antes a minha filha, primeiro o papel. Eu andei tanto, fui em defensoria pública, fui para tanto canto, meu Deus, só Deus sabe o tanto que eu andei. Minha gente, foi uma coisa assim surreal, não é uma coisa assim fácil de aceitar, não, é uma coisa muito difícil. Daí fui buscar ajuda na delegacia. Cheguei lá, tinha os documentos, falei sobre a minha filha, sobre a família do pai dela, levei o documento dela, da minha menina, né, que eu tirei um novo registro.
porque até nisso a tia dela soube fazer. Ela disse, dias antes, ela estava falando comigo normal, todos eles, normal mesmo, só que eu tava sonhando muito, sabe? E do nada eu me acordava assustada, como se tivesse uma caveira por cima de mim. Sonhava com caveira fumando, pense, tantas as coisas assim que eu me assustava muito, assim. Passei a me assustar, né? Sonhar e de repente me acordar como se tivesse mesmo uma pessoa por cima de mim, um monte de osso, sabe? E eu ficava muito assustada e sentindo como se tivesse um ambiente cheio de raiva, como se eu tivesse arrodeada de raiva, como se tivesse muita gente com muito ódio, sabe, de mim. Eu estava sentindo como se tivesse um bocado de gente cheia de ódio, me olhando com ódio, falando comigo manso, mas cheio de ódio, sabe? Eu estava sentindo, e eu dizia, amor, eu tô sentindo um negócio tão pesado, ódio, como se fosse ódio, raiva, eu dizendo pra ele, né? E ela lá falando comigo bem mansinha, todos eles falando bem mansinho comigo, e me pedindo um documento, me pedindo outro documento da menina, dizendo que isso antes de acontecer isso tudo, dizendo que ia marcar não sei o que pra minha filha, que minha filha precisava daquilo. Eu disse, tá certo, mas não precisa não, mulher, eu vou lá, eu faço. Aí ela, não, eu faço. Aí pegou as coisas da minha filha, o documento, foi juntando as coisas da minha filha, e no final das contas, quando eu pedi de volta, ela disse que perdeu. O outro documento ela disse que tinha entregado para a moça lá do posto, que ia entregar uns remédios. Aí eu falei, tá certo, mas amanhã eu vou querer esse documento, já que você não tá com esse documento hoje. Resumindo, ficaram lá tudo doido de raiva. Aí falaram que não ia me devolver documento nenhum, eu tive que tirar outros documentos dela, e eu tenho outros documentos dela. E lá na delegacia eu fui denunciada por ela, pela tia da minha filha, de que eu espancava minha filha, eu espancava meus filhos, dizendo que eu espancava meus filhos, deixava meus filhos tudo com fome, que eu não arrumava a minha casa, que eu não fazia comida, nada dessas coisas, e que eu era um monstro mesmo, me descreveram como um monstro lá na delegacia. Aí eu lá eu perdi o chão, comecei a chorar, fiquei totalmente desnorteada. E eu pedindo para meu marido ir para a delegacia comigo. Ele acabou indo, e eu pedindo para a gente denunciar ela. Ele foi nesse dia. Quando chegou lá, nem ele pode se aproximar dela. Ela disse que eu ficava gritando na delegacia lá, gritando, chamando pela minha filha, sendo que quem gritava chamando pela nossa filha era o próprio pai dela. Tudo que o pai dela, assim, de ficar chamando, essas coisas todas, essa agonia toda, ela colocou como se fosse eu que ficava lá, né? Ela não disse que era o irmão dela que ficava chamando, gritando lá, chamando pela menina. Ela disse que era eu lá. Ela falou que era eu. Ele pode se aproximar dela, tem um negócio lá que ele não pode chegar perto, mas ele pode, que ela deixa ele chegar perto. Eu é que não posso, eu é que ela não deixa, que ninguém deixa, né? Até o juiz não deixa ninguém. Ele, nisso tudo, antes de ir para a delegacia, ele tá dizendo que não, para não prejudicar o pessoal dele, que isso ia se resolver, que não precisava, sabe? Resumindo, quando chegou lá, ele caiu, assim, de cara com tudo o que ele viu. Aí ele viu que o que eu tava realmente era uma coisa muito séria, o que eu tava falando. Nós viemos embora com aquele papel na mão, um negócio muito triste. Eu vim chorando o caminho todinho. Nesses 2 anos, todos que se passou isso, esses 2 anos, esses meses todos que se passou, eu não tive um momento de paz e tranquilidade, sempre chorando, é como se eu tivesse morrido.
Minha filha, ela tinha 11 anos, tinha acabado de fazer 11 anos. Agora minha filha tem 13 anos, né? 13 anos sem um abraço, sem um carinho, sem conversar com ela, sem ver ela dormir na cama dela, com a irmã dela. E eu fico tentando ser forte pelos meus filhos que ficou comigo, né? Porque meus filhos são especiais. Eu tenho que cuidar dos meus filhos e cuidar de mim para não viver chorando tanto como eu choro, porque eu sou uma pessoa que chora muito, muito mesmo. Eu não sei como foi que pode ter acontecido tantas coisas para me deixar no estado que eu me encontro. Hoje em dia, a minha filha passou a ter muitas crises, fica chorando, pensando em tudo que aconteceu. Às vezes ela fica com raiva de me ver chorando, fica brava. Por que você está chorando se ela nem gosta de você? Ela fala, nem gosta. E eu não gosto de ninguém de lá, ela fica dizendo. Tem pessoas que falam assim pra mim, deixa pra lá, ela não quer, ela que se vire pra lá, cuide de você. Eu sei que eu tenho que cuidar de mim, mas só que eu não consigo, assim, sabe, esquecer, porque é um filho, eu não consigo esquecer. Não consigo, porque é minha filha, entendeu? Eu não consigo manter uma conversa com alguém. Eu não consigo manter a conversa assim, sabe? Uma conversa com alguém. A minha tia veio recentemente, meus tios, pra cá, pra Maceió, veio de São Paulo. Talvez ela tenha se sentido meio assim, pelo fato de eu não conseguir manter a conversa. Fiquei de receber eles na minha casa, acabei nem marcando com eles nada pra eles virem aqui pra casa, pra ir passar o dia, porque eu tô de um jeito que eu não consigo conversar com as pessoas, não consigo, não tem jeito pra mim, sabe, de conversar com alguém, de manter uma conversa, porque eu sinto muita vontade de chorar, e se alguém tocar no assunto, é que eu choro mesmo, sabe, porque eu fico muito triste. Às vezes me vejo como se tivesse uma pista bem larga, sabe? Aquelas pistas bem difíceis assim de atravessar nela, porque são aquelas de 2 carros indo e 2 carros voltando. Às vezes eu me vejo ali como se fosse noite, como se estivesse chovendo e muitos carros e eu sem poder atravessar. Como se a distância para atravessar fosse muito grande e o perigo também imenso, e eu ficasse só ali esperando por aqueles carros parar para me atravessar. Eu queria no mínimo uma visita da minha filha. No mínimo, nem visita, nem nada, nem falar. Eu não posso nem falar, sabe? Um negócio muito triste. Eu fico sem saber o que fazer, porque eu já corri de todas as maneiras e não consegui resolver nada. E também eu fico pensando, né? Meu Deus, como foi que eu vim parar aqui, nesse abismo todo? E eu começo a chorar e peço para que o Espírito Santo de Deus não me abandone e não solte minha mão, porque eu não sou nada sem Deus. Todas essas coisas aconteceram assim que eu voltei a andar na igreja, sabe?
depois que eu voltei a andar na igreja, essas coisas todas vieram a acontecer. É como se não fosse para mim, mas eu sempre tive a necessidade de ir para a igreja, porque aí não é nada sem Cristo, sem Deus na nossa vida, né? Um negócio triste, né? A pessoa... Eu quis tanto ter a minha filha, esperei tanto por ela, sabe? E ela nasceu bem pertinho da minha data de aniversário, bem pertinho mesmo, ela nasceu muito perto da minha data de aniversário. Foi todo mundo falando lá na maternidade, eu lembro. Olha, nasceu seu presente, não foi? Antecipado, não foi? 10 dias antes do seu aniversário, chegou a maior idade com a sua menininha, todo mundo falando, né? E eu ficava olhando pra ela e falando assim: você é minha filha mesmo? Você é minha filha mesmo? Eu falava. Era assim minha filha. Ela era minha filha. Eu lembro que quando foi pra ela nascer, ela precisou de muitos cuidados assim, médicos, assim que nasceu, porque tinha passado muito do prazo, né? Porque o pessoal ficar esperando a pessoa ter normal e demora muitas horas, foi o que aconteceu comigo. E minha filha, eu tive ela de parto cesariana. Todos os meus filhos são de parto cesariano. Aí no outro dia, antes de levarem ela lá pra baixo, o pessoal assim tiraram ela dentro de mim, colocaram ela em cima de mim e falaram: olha, sua filha. Eu olhei pra ela e falei: minha filha? Eles: é, sua filha. Mas a gente vai ter que descer lá, mãe, ó. Vou botar ela só um pouquinho em cima de você, mas a gente vai descer logo porque ela tá precisando de colocar ela no aparelhinho pra ela respirar melhor. Porque ela demorou, né? Ela demorou pra ser tirada, aí precisa a gente descer. Então olhe direitinho pra ela que a gente vai descer com ela. Aí foi o que aconteceu. Aí, resumindo, passou-se 2 dias, aí subiu com ela. Eu ia atrás, aí eles disseram que não, que esperasse um pouquinho que ela ia subir. Aí subiu. Aí eu não esqueço da minha filha, não. Não esqueço de nenhum dos meus filhos. Não esqueço. Por mais que fizeram comigo, eu não vou culpar minha filha. Porque ela era só uma criança, ela é ainda uma criança, né? Ela não tem o entendimento ainda, mas quando ela tiver adulta, ela vai entender, né? Ela vai entender tudo, essas coisas todas. Porque depois que a gente se torna mãe, a gente vê, a gente sabe, né? A gente entende realmente o que é ser mãe. Eu senti de falar pra vocês, assim que tá me ouvindo, que não confie. Maldito é o homem que confia no outro, né? Às vezes a pessoa tá rindo, conversando com você, mas só Deus sabe o coração dessa pessoa como é que tá, cheio de ódio, querendo te devorar, querendo te ver mal, querendo te ver sofrer. Então não confie nas pessoas. Sempre fique de olho, né? Para que isso não venha acontecer com você também. Porque tem gente que é perversa, que não quer saber. Não quer saber de nada não, só quer saber de destruir. Então não confie nas pessoas. Não confie. Até porque já está na Bíblia dizendo que maldito é o homem que confia no seu próximo, né? No outro. E eu indo para a igreja, naquele sentimento assim de vendo, eu vendo já como se minha filha estivesse no conjunto assim de crianças, minhas filhas, né? Eu ficava pensando, né? Olha,
Logo, logo vai estar aqui, eu ficava dizendo. Vai estar no departamento de criança, né? Louvando. Achava muito bonito o departamento de criança. Desejava e deseja ela lá, só que já tá uma mocinha, né? Ainda é criança, mas é assim mesmo. Deus sabe todas as coisas, né? Porque toda vez que a minha filha, por conta dessas coisas todas, tava estressada e ficava brigando comigo, eu dizia a ela: minha filha, você tem que honrar seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Porque mãe é sagrado, pai é sagrado, eu ficava dizendo, né? Depois de tudo isso, eu sabia que eu perdi minha filha e sabia também que eu não ia mais manter o meu casamento. Fui parar numa casa cheia de ratos, porque eu não suportava mais estar lá naquela casa lá do lado da casa dos avós dos meus filhos, porque eu passei muita coisa ali, eu não estava aguentando mais, não suportava mais, eu tinha que sair de Leaf para numa casa onde o pão que caía da mão dos meus filhos, os ratos brigavam nos pés dos meus filhos. Era muito rato, eu não sei de onde tinha tanto do rato ali naquela casa não. Aí de lá eu fui parar numa casa lá no Moacir, na grota, né, pertinho da grota, na grota, né? Nessa casa lá acabei indo morar lá, passei por muita coisa ali eu tava muito mal de saúde, muito mal mesmo, eu tava morrendo na verdade, né? Eu tava morrendo mesmo, morrendo. Fiquei sozinha dentro daquela casa com meus filhos, onde eu não podia me levantar da cama para fazer nada, não conseguia fazer comida, nada, me vi num total desespero. Aí meu irmão pegou, me buscou para casa dele, cuidou de mim com a minha cunhada também, ele com a minha cunhada junto cuidaram de mim. Fiquei bem de saúde, estava melhorando, só que o psicológico era a mesma coisa, chorava muito difícil mesmo aquela situação que eu estava vivendo. Não é para qualquer um viver. Muito triste. Na verdade eu nem vivia mais, não estava nem vivendo. E dentro de mim é como se eu tivesse morrido, como se não tenho mais motivo assim para sorrir, para viver uma alegria, como se tivessem me matado, me destruído, sabe? Por mais que eu peça a Deus para tirar isso de mim, é uma ferida que eu não sei quando vai cicatrizar, nem se vai cicatrizar, né? Mas Deus, Ele sabe todas as coisas, né? E eu entrego tudo nas mãos de Deus. Só que mesmo entregando essas agonias todas nas mãos de Deus, eu não tenho como segurar o choro. Porque quando vem a tristeza, ela vem tão avassaladora que eu me vejo perdida. Mas ao mesmo tempo eu choro para que o Espírito Santo não se afaste de mim, para que Deus não se afaste de mim, para que Ele não se entristeça comigo, com o meu sofrimento, com a minha tristeza, que Ele não me deixe, porque eu sem Ele eu não sou nada, eu não sou ninguém sem Deus. E eu só fico só nisso, sabe? Nessa tristeza sem fim, um negócio que não se acaba nunca. Vivo sempre assim, com essa tristeza, com essa infelicidade. A única coisa que me mantém de pé, Deus primeiramente, meu pai, a minha mãe e os meus filhos.